Irei utilizar o protocolo UDP e programação em Java para a comunicação entre cliente e servidor, ok? A biblioteca java.net vão ter as classes necessárias para fazer a comunicação em rede. Java.util a gente usa também porque eu estou capturando aqui a entrada do teclado do usuário, o que o usuário digita. Por isso a necessidade de importar também o java.util. Não esquecer que a classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo, cliente UDP, o arquivo chama cliente udp.java. Já implementei aqui diretamente no método main, ok? Então vamos começar o interior da classe. De cara, a gente cria um objeto do tipo datagrama socket. Datagrama socket é uma tomada, que é a tradução de socket, né? Que permite o envio e recebimento de dados via rede de computadores, ok? Por isso o nome aqui é até de tomada. Essa parte do código ainda não tem relação com comunicação em rede, é simplesmente capturando alguma coisa digitada pelo usuário. Inicialmente é mostrada uma mensagem para o usuário, digite uma mensagem. Em seguida, o cursor do mouse irá piscar, esperando que o usuário forneça alguma informação. O que o usuário digitar, o que tiver na entrada padrão, que é o teclado, vai ser capturado pela classe scanner, ok? No caso, a linha inteira, e vai ser guardado em uma string chamada mensagem. Eu posso capturar somente o inteiro, pegar aqui next int, onFloat, next float. Neste caso, eu quis capturar a linha inteira, pegando com o método nextLine. Então, o que o usuário digitou está guardado na string chamada mensagem. Agora que a gente vai começar a ver o código para envio dessa mensagem via rede de computadores. Lembrando que a gente criou uma tomada. Essa tomada é uma tomada do lado cliente. Então, ela não precisa de nada, somente criar um objeto. A gente vai ver que quando essa tomada é criada do lado servidor, é necessário indicar uma porta no qual o servidor vai se registrar no sistema operacional para ficar escutando conexões de clientes. Conexões não, ficar escutando clientes, né? Ok, o código para enviar a mensagem para o servidor é este, certo? Então, inicialmente, a gente precisa ter uma carta, que é onde a gente vai colocar a nossa mensagem. Essa mensagem não pode ser escrita em qualquer formato. Embora ela possa estar em qualquer formato, mas eu tenho que convertê-la para um formato padrão, que no caso, para a transferência de dados na rede via cliente UDP em Java, esse formato padrão é byte. Como normalmente é uma mensagem grande, então vai ser um array de bytes, certo? Então você pode transferir uma imagem, um arquivo, um texto, um número, qualquer coisa que você transferir na rede, ela tem que ir como um array de bytes. Então, você tem que transformar esse objeto em um array de bytes, enviar pela rede. Do lado de lá, você vai receber um array de bytes e vai converter novamente no objeto original. Se era uma foto, você vai converter novamente numa foto. Se era um arquivo, você vai converter no arquivo. Ok? Beleza. Então, essa carta a enviar é uma rede de bytes que vai ter o conteúdo que vai ser enviado pela rede. Essa carta vai ter que ser envelopada dentro de uma espécie de envelope. O envelope aqui é chamado de datagrama packet, certo? Ele vai ter 4 informações, que é a carta propriamente dita, o array de bytes que será enviado pela rede, o tamanho dessa carta, o tamanho desse array de bytes, é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro é o IP de destino ou IP do servidor. E o quarto parâmetro é a porta do servidor, para a qual essa carta, essa mensagem vai ser enviada. Então, aqui eu tenho a montagem da minha carta, né? A montagem da minha carta. O que eu vou colocar dentro da minha carta a enviar? A mensagem que o usuário digitou, certo? Mas o usuário não digitou um array de bytes, ele digitou string. Dentro da classe string, há um método que converte um texto em array de bytes. Este método chama getBytes. Então, eu estou chamando uma string .getBytes.
Qualquer string eu posso chamar esse método, ele vai retornar um array de bytes. Carta a enviar é um array de bytes, então a atribuição aqui está correta. Então, carta a enviar vai ter o conteúdo da carta, que é o que o usuário digitou no teclado, em bytes, certo? O IP não pode ser um IP de forma textual. Não pode ser um string como, por exemplo, 127.0.0.1. Não é aceita. O IP tem que ser um objeto do tipo inetAddress, certo? Então aqui entra um objeto do tipo inetAddress, o terceiro parâmetro do construtor de um datagrama packet. Como é que eu crio um inetAddress a partir de um endereço IP em texto? Então a inetAddress tem um método chamado getByName, que dado um endereço IP ou um nome, ele transforma isso num formato interno do tipo inetAddress, que é o que é utilizado pelo datagrama packet. O último parâmetro é o inteiro, que a gente vai passar a porta do servidor. Pronto. Uma vez que eu tenho a carta, uma vez que eu tenho uma tomada, eu posso enviar essa carta por essa tomada. Para enviar essa carta por essa tomada, eu vou usar o método send, passando como parâmetro o envelope, que dentro dele contém a carta, tamanho, IP e porta de destino. Beleza, a gente vai ter enviado essa carta. O servidor vai receber essa carta, vai fazer um processamento e vai devolver alguma resposta para o cliente. Normalmente os sistemas clientes e servidores funcionam dessa forma. O cliente faz a requisição de alguma coisa, o servidor recebe essa requisição, processa e devolve uma resposta para o cliente. Então, quando o cliente receber uma resposta, ele vai processar essa resposta. E aqui é o código de processamento dessa resposta. Então, depois a gente vai ver como é que o servidor vai receber essa mensagem do cliente e como é que ele vai responder, para que o cliente, nessa parte do código, receba a resposta do servidor. Então, o servidor, para receber uma resposta, eu criei uma rede bytes de mesmo tamanho, mas não necessariamente sempre vai ser isso. Vai ser isso aqui porque eu estou devolvendo praticamente a mesma resposta. Mas, por exemplo, sua mensagem poderia ser um endereço de uma página e o seu servidor ser um servidor web, onde ele devolvesse o conteúdo da página. Então a resposta aqui seria muito maior, dezenas de kilobytes ou megabytes, porque é o conteúdo da página. E aqui poderia ser 100 bytes mesmo, porque é somente o título, o nome da página. Então não necessariamente este tamanho tem relação com este. Esse aqui é o tamanho da resposta do servidor. Então criamos um novo objeto chamado carta a receber, que é como se fosse uma carta em branco. Quando a gente receber os dados do servidor, a gente vai colocar dentro dessa carta, que também é uma rede bytes. Como eu falei, sempre é trafegado uma rede bytes de um lado para o outro. A gente vai ter que converter para o tipo original. Eu vou ter que criar um novo envelope, nesse caso aqui agora é o envelope a receber, mas observem que o envelope a receber não precisa agora dos 4 parâmetros, somente do envelope a enviar. Porque na hora de eu enviar eu tenho que dizer para quem é. A gente identifica um aplicativo rodando na rede por um endereço IP e uma porta. O endereço IP eu acho a máquina, né? Mas a máquina pode ter vários programas rodando em rede. Eu posso ter o WhatsApp, um servidor web, um servidor de e-mail, cada um rodando numa porta no mesmo IP. Então por isso que eu tenho que ter o conjunto IP e porta, para identificar um aplicativo e uma máquina na internet. Então, para eu receber, eu não preciso de ter o IP e a porta, porque essas informações, não que elas não existam, elas existem, mas elas já estão implícitas dentro do envelope. Eu posso capturar elas. Tanto que no servidor a gente vai ver como captura elas, porque a gente tem que devolver a resposta para o cliente, então a gente precisa saber qual IP é a porta do cliente para devolver a resposta para o cliente correto. Então, para receber uma mensagem, eu só preciso da carta em branco e do tamanho dessa carta. Eu não preciso do IP da porta como no envelope de envio. Ok, uma vez que eu já tenho um envelope com a carta em branco dentro, eu chamo o método receive da tomada ou do socket, passando essa carta em branco. Após essa chamada desse método, essa carta vai ser preenchida com os dados recebidos. No caso aqui agora, como é o cliente, os dados recebidos provenientes do servidor para o cliente.
Lembrando que a gente recebe uma rede bytes, então a gente tem que converter isso novamente em string. Então o construtor da classe string me permite passar uma rede bytes para ele me devolver uma nova string. Então, lembra que envelope a receber é um datagrama packet, não é o array_bytes. O array_bytes está dentro deste envelope. Para eu pegar esse array_bytes, eu tenho que usar um método getData, porque o envelope tem 4 partes, lembram? Então, para eu pegar uma das partes, que é o conteúdo, com getData eu pego. Então, eu dou getData, pego o conteúdo, transformo em string e atribuo uma nova variável, chamada mensagem recebida. Depois eu imprimo o conteúdo dessa variável. Então, observe que aqui eu estou convertendo um array de bytes para string. Se fosse uma imagem, aqui continuaria sendo um array de bytes, mas aqui eu teria que ter um método, uma forma de converter este array de bytes para imagem novamente. E aqui imprimo o conteúdo da mensagem recebida. Por fim, a gente fecha a tomada, já que não tem mais nada a fazer, certo? Vamos agora ao servidor UDP. Ok, então aqui como a gente não vai ter captura de teclado, a gente não precisa importar java.util, ponto asterisco. O asterisco é para importar todas as classes que forem ser utilizadas. Mas a gente precisa do java.net, porque aqui dentro tem as classes de comunicação em rede. Observem que aqui também a gente tem que ter uma tomada. Só que essa tomada é um pouco diferente da tomada do cliente. Ela tem um número. Esse número é a porta que o servidor vai fazer um bind, vai fazer um registro perante o sistema operacional. Se eu tentar rodar este programa numa porta que já tem um programa rodando, não vai ser permitido. O sistema operacional vai informar para o aplicativo que já tem uma porta em uso e vai gerar uma exceção, que a gente está lançando ela aqui para quem chamar o programa, certo? Ok, então, se a gente conseguir levantar esse sistema, não tiver ninguém utilizando essa porta, vai aparecer a mensagem de servidor em execução. E ele vai ficar aguardando receber alguma mensagem de algum cliente. Pronto, o cliente enviou a mensagem para o servidor. Executou este send. O cliente executou send. Então, a mensagem vai navegar via rede de computadores e vai chegar no servidor. Ok? Qual servidor? Nesse IP e nessa porta. Nesse caso aqui, o servidor está rodando na minha mesma máquina local, mas poderia ser uma máquina da rede. Então, uma vez que a mensagem chegou no servidor, ele vai ter que montar uma carta para receber essa mensagem. Lembra que as cartas de recebimento não tem 4 parâmetros, somente 2. Não precisa do IP da porta, porque a gente já está recebendo, então a gente já sabe qual é o IP e qual é a porta. Não que não exista IP e não exista porta, existe, mas não precisa. Então, eu crio uma rede bytes para receber a mensagem do cliente. Esse sim tem que ter o tamanho da mensagem transmitida pelo cliente. Se eu mandei uma mensagem com tamanho 100, então no servidor eu tenho que receber 100, que é diferente daquele recebimento do cliente, que essa outra mensagem de recebimento aqui não tem relação com a transmissão. Então, o tamanho que eu estou enviando é o tamanho que eu tenho que colocar para receber 100, certo? Aqui eu passo uma carta a receber em branco e o tamanho dessa carta a receber. E chamo o método receive para receber essa carta. Ok, lembrando que a gente recebe uma rede bytes. Então, se a gente quiser converter isso para algum outro formato, para um texto, para uma imagem, para qualquer coisa, eu tenho que passar por algum método. No caso aqui, eu estou passando pelo construtor, o método construtor da classe string, que recebendo uma rede bytes, ele converte isso numa string. Atribua a texto recebido, imprimo no servidor, não há necessidade, mas só para ver se está funcionando, certo? A gente poderia fazer uma modificação nessa mensagem, por exemplo, transformar o texto todo em maiúsculo também. E agora a gente vai devolver uma resposta para o cliente. No caso aqui, a resposta a gente está devolvendo a mesma mensagem recebida, mas poderia ser uma mensagem diferente, como eu falei. Poderia ser o conteúdo de um arquivo, um conteúdo de uma página, cujo nome foi este que recebemos, certo? Como agora a mensagem é para transmitir, ela precisa dos 4 parâmetros.
o envelope da mensagem. Agora eu preciso dos 4 parâmetros, certo? Então, eu tenho uma carta a enviar. Lembrando que carta é o conteúdo e datagrama packet é o envelope. Então, o envelope vai ter a carta, o tamanho da carta, o IP e porta para onde eu vou enviar essa carta, certo? Beleza. Então, aqui eu tenho toda a estrutura do meu envelope. Mas o que eu vou botar dentro dessa carta a enviar? Eu vou colocar a mensagem que eu recebi do cliente. Ok, eu recebi do cliente uma mensagem que eu transformei em string e imprimi, certo? Agora eu preciso mandar uma mensagem de volta para o cliente. No caso aqui eu estou mandando uma mensagem fixa chamada dados recebidos com sucesso. Então essa é a mensagem que vai ser devolvida para o cliente. Então isso é um texto, é uma string. Eu tenho que converter para um array de bytes. Então essa string está dentro da variável mensagem. A classe string tem o método getBytes que converte uma string no array de bytes. Atribuo a carta a enviar que é um array de bytes. Tranquilo. Essa carta a enviar eu coloco dentro do envelope. E agora, qual é o IP e a porta do cliente para eu devolver essa carta para ele? É fácil de obter a partir do envelope que eu recebi. Se eu pegar o envelope que eu recebi, envelope a receber, olha lá, ó, em cima é o envelope que eu recebi, a carta, tá vendo? Eu tenho dois métodos que eu posso pegar o IP e a porta. Lembra que eu falei que na hora que a gente criou, a gente não colocou, a gente só colocou a carta e o tamanho, mas que essas informações existem lá dentro, internamente? Ou a gente fazendo uso delas aqui agora? Então, eu peguei aquele objeto e estou chamando um getAddress, que estava no envelope, e o getPort, que também estava sem a gente ter colocado. Isso daí foi atribuído lá no cliente quando ele montou a carta para enviar para o servidor. Então, este endereço é o endereço IP e a porta do cliente. Então, a gente atribuiu aqui a duas novas variáveis, IP cliente e porta cliente, e colocamos isso no envelope para que, na hora que a gente despachar, isso daí volte para o cliente, no IP e na porta dele. Lembrando que a porta do cliente não tem relação nenhuma com essa porta 5000. Essa é a porta do servidor. Tanto que, se fosse a mesma, eu não precisaria pegar a porta por este método. Eu simplesmente escrevi aqui 5000. No cliente, eu posso estar rodando em qualquer porta, normalmente uma porta alta que a gente diz, acima de 1024. É uma porta que o sistema operacional atribui ao aplicativo na hora que ele executa, certo? Não uma porta pré-fixada pelo cliente. Então aqui eu pego essa porta que foi utilizada pelo cliente para enviar essa mensagem e atribuo essa variável e coloco ela novamente dentro do envelope. E chamo o send para enviar esse envelope pela rede. Então esse envelope vai ser enviado pela rede e vai chegar aqui, ó, nesse código que a gente já viu, que é o código que recebe a resposta do servidor. Então aqui pode ter tamanho 100 porque a mensagem que eu estou enviando do servidor para o cliente é pequenininha. É somente um texto fixo dizendo que dados recebidos com sucesso. Somente esse texto fixo. Mas se fosse o conteúdo de uma página web, por exemplo, aí teria que ser bem maior este tamanho aqui. Ok? Pronto, envio para o servidor. Como eu não tenho mais nada a fazer, eu posso finalizar a conexão com o servidor.